depois, quando terminar toda a reflexão, que dura aí por meia hora, 40 minutos, eu leio um pouquinho, tá? E respondo o que der. Lembrando que todas as lives, gente, vão lá pro YouTube, tá bom? Pro meu canal do YouTube. O link do YouTube tá aqui na descrição do meu Instagram, Adriana Souza Psi. E lá tem uma playlist com todas as lives, né? Já são muitas lives, sempre com temas que eu busco, né? Buscar, que eu tento buscar, que eu busco buscar não, que eu busco que conecte com vocês, que ajude vocês, né, no autoconhecimento, no autodesenvolvimento, né, na autoestima, no encontro do poder pessoal. Então, todas as lives têm, né, grande repercussão. Muitas pessoas depois mandam mensagem, né, então vale a pena ir lá dar uma conferida, tá? Pra quem não me segue aí desde o início das lives, vale a pena ir lá conferir, tá bom? Então, a live de hoje, vamos falar um pouquinho sobre compulsores, tá? O que são e como eles nos impactam. Eu lancei isso lá, né, no Stories, pra quem não viu, o tema de hoje, que é um tema um pouco mais teórico, é claro que eu vou trazer aqui, como sempre trago, né, de uma forma bem didática, vivencial, mas porque eu acredito, gente, que o nosso poder pessoal tá muito conectado, né, com o nosso autoconhecimento. Então, assim, entender um pouquinho dos nossos funcionamentos, de como a gente vive e reage à vida, né, trazer um pouco mais a consciência, muito dos processos psicológicos e emocionais que são inconscientes, é ter poder pessoal. Né? Então, autoconhecimento é poder pessoal. Eu sempre levo muito, né, de temas teóricos e práticos dentro do consultório, porque eu entendo que isso traz realmente empoderamento para a pessoa, de autoquestionamento, né, de compreensão das suas atitudes, do porquê que eu ajo dessa forma, o que tem por trás disso, né, qual é o desafio disso, quais são as perdas dessa atitude, porque ninguém pode resolver na nossa vida a não ser nós mesmos. Né, isso é uma coisa que eu sempre trago, né, de forma muito clara aqui. O psicólogo, ele tá ali, né, como um suporte, como uma forma de uma nova reflexão, para trazer questionamentos, né, para nos ajudar nesse processo que às vezes não é fácil de autoconhecimento, mas que a responsabilidade do que a gente vai fazer com essa consciência, né, é totalmente, inteiramente, intransferível minha. Né? Então, esse é mais um tema teórico para ajudar vocês nesse processo de autocompreensão aí das funções emocionais, né? Onde nós, enquanto humanos, somos muito parecidos, tá bom? Então, eu escolhi hoje uma frase que tem tudo a ver com o tema de hoje, tá? E eu vou explicar um pouquinho por quê. É uma frase de Freud, que fala assim. Só deixar aqui uma coisinha aberta, pronto. Que fala assim: nós poderíamos ser melhores se não quiséssemos ser tão bons. Essa é uma frase de Freud. O que ele quer dizer com essa frase e por que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, os mandatos? Porque às vezes a gente fica numa ansiedade de ser tão bem visto, né? A gente quer ser tão bom aos olhos dos outros que a gente acaba não sendo tão bom para nós mesmos como poderíamos ser. Né? Então ele faz um pouco desse questionamento. Nós poderíamos ser muito melhores se nós não quiséssemos ser tão bons. E aí fala exatamente do que são os compulsores. Porque os compulsores, gente, são uma forma adaptativa. Lembrando o que é adaptativa. Adaptativa é aquilo que não é autêntico. O que quer dizer? Quer dizer que dentro do nosso processo de vivência, de aprendizado sobre o mundo, né, sobre as regras sociais, sobre as regras familiares, a gente vai se adaptando. Muitas das vezes as nossas atitudes não são atitudes autênticas, escolhidas livremente, e sim atitudes a partir do que a gente entende que a sociedade espera da gente, que a nossa família espera da gente, para que a gente tenha ali, né, as nossas necessidades emocionais mais básicas atendidas. Seja ela a necessidade, né, de ser amado, seja ela a necessidade de ser visto, de ser aceito, né, a necessidade de se sentir importante, de fazer parte de um grupo, tá bom? Gente, eu tô vendo que estão perguntando aqui qual é o assunto. Eu vou falar qual é o assunto, devo vou ver se na próxima live eu começo a fixar aqui o assunto, que eu esqueço de fazer isso. O assunto é o que são compulsores, tá? E como isso impacta a nossa saúde emocional. Então, essas são necessidades emocionais que a gente vai, para atendê-las, se
se adaptando, né, e se encaixando ali nos padrões, né, exigidos, né, e esperados da gente. E aí, dentro desse processo de encaixe, né, gente, a gente passa por um processo de repressão, a gente entra um pouco, né, eu chamo aqui, né, de o eu ferido, né, então esse eu ferido que passa por esse primeiro momento de repressões, né, de exigências e regras, onde ele está se encaixando, onde muitas partes da nossa humanidade não é aceita, é reprimida, é rejeitada, sejam as nossas partes das nossas emoções, seja parte das nossas necessidades, seja parte das nossas capacidades, né? Então muitas capacidades são ditas egoístas, são colocadas de uma forma pejorativa e isso vai deixando, né, a gente inseguro com aquela capacidade. Muitas emoções são ditas como fraqueza, besteira, então muitos homens são reprimidos, né, em algumas emoções, as mulheres em outras, né, muitas necessidades também são reprimidas, né, a gente tem que dar conta de tudo sozinho, ou a gente não pode demonstrar fraqueza, né, ou a gente não merece aquilo, então algumas necessidades vão sendo reprimidas. Nesse processo a gente vai sobrevivendo, então a sobrevivência, o processo adaptativo é um processo de sobrevivência emocional, tá? Que às vezes não é uma sobrevivência necessariamente, gente, fisiológica. Tem muitas pessoas que sim, passam por uma sobrevivência, inclusive fisiológica, de não ter o que comer, ou de viver num lar, né, extremamente abusivo fisicamente, né, de abusos físicos, sexuais, e aí é uma sobrevivência até física. Mas enquanto processo emocional, todos passamos por uma sobrevivência psíquica, emocional, para termos, né, ou tentarmos ter essas necessidades emocionais atendidas, e para isso a gente vai se encaixando aí, se encaixotando, né, abandonando partes de nós mesmos para caber. E isso fica uma dor, né? Fica uma dor de a gente se sentir inseguro com a gente mesmo, da gente sentir que a gente não é confiável, de que tem partes de nós que não é confiável, né? De que a gente não é potente o suficiente. Se eu vivo num lar de pessoas persecutórias, de pessoas que estão sempre criticando e exigindo muito, eu vou me sentir sempre insuficiente. Então, vai ter um momento desse processo que a gente vai ter contato com o eu ferido. E aí a gente passa por esse processo adaptativo de quem eu vou ser para ser aceito, né? Como eu tenho que ser para ser aceito. E aí entra os compulsores, gente, que são atitudes, né, repetitivas que a gente desenvolve, tá? Eu vou estar falando aqui sobre 5 compulsores, mas são atitudes repetitivas que a gente desenvolve como uma forma de obter valor. Então, já que eu inerentemente não tenho valor dentro da minha humanidade, eu preciso buscar uma adaptação, uma forma de ser, uma atitude de ser, né, que eu possa agir para então ser aceito, ou então para ser respeitado, ou então para sobreviver, né? E aí a gente busca ali naquele conjunto de atitudes um valor. Então a gente projeta que o nosso valor tá nessas atitudes e não em quem somos essencialmente. E isso gera uma codependência dessas atitudes. Ou seja, ali desenvolve o que a gente chama de zona de conforto emocional. É ali onde eu me sinto seguro emocionalmente, né? É ali que eu sinto que eu vou ser, então, amado, que eu vou ser aceito, que eu vou estar protegido, que eu vou ser respeitado. É naquele conjunto de ações. E qual é o problema disso, gente? É que a gente fica compulsivo com essas ações. Quer dizer o quê? Tira a nossa liberdade, tira a nossa escolha. Só existe escolha quando a gente tem mais de uma possibilidade. Ou seja, eu vou trazer aqui já um exemplo de compulsor, depois eu vou estar explicando um por um, mas vamos dizer que o meu compulsor seja agradável. Eu só vou ser amada, aceita, respeitada, importante se eu for agradável ao outro, ou seja, se eu conseguir fazer aquilo que o outro espera de mim, né? Se eu conseguir ser útil ao outro. Então isso é o compulsor do seja agradável. O que acontece? Não tô tendo uma escolha autêntica do que eu quero e do que é melhor pra mim naquela situação, entre dizer sim e dizer não. Por quê? Porque eu não me sinto à vontade de dizer não. Eu me sinto ameaçada em dizer não dentro desse compulsor do seja agradável. Ou seja, eu vou ter uma tendência inerente de dizer sim. Então isso não é uma escolha autêntica, e sim uma reação. O que quer dizer reação, gente? São escolhas inconscientes, né, que a gente tem, e nesse caso compulsivas, automáticas, diante de um medo. Qual é o medo? Exatamente o medo de não ser aceito, o medo de não ser amado, o medo de não fazer parte daquele grupo. Os adolescentes passam muito por isso, né, mas nós adultos também. Então, a partir de um medo, eu tô reagindo à situação e não escolhendo autenticamente
Porque a gente só vai ter uma escolha autêntica, gente, quando a gente tem confiança. Quando a gente confia de que a gente merece ser amado, mesmo dizendo não. De que não faz parte da nossa função de vida agradar todo mundo, né? De que tudo bem de vez em quando a gente dizer um não, isso não é egoísmo, isso não me coloca, não me diminui, né? Ou não deveria impedir o amor que o outro tem por mim. Né, que eu também posso escolher por mim de vez em quando. Então, é essa autoconfiança que gera liberdade de escolha. Mas quando a gente tá compulsivo, né, quando a gente tá dentro desses padrões dos compulsores, a gente tá ainda reagindo ao mundo a partir daquela criança ferida e insegura. Então, aquela criança reprimida, insegura, né, vai buscar um conjunto de atitudes compulsivas, né, e adaptadas para sobreviver e reagir ao seu medo e à sua insegurança a partir da sua autoimagem de baixa autoestima, tá bom? Então, eu me sinto, né, menos, eu me sinto impotente, eu tenho insegurança e eu busco ali no conjunto de atitudes compensar essa desqualificação e essa baixa autoestima, essa autoimagem distorcida, tá bom? Compreendido? É claro, gente, que esses processos são processos inconscientes, né? Algumas vezes as pessoas até percebem, né, as inseguranças dela. São processos que geram outros problemas. Então, assim, os compulsores, eles geram outros problemas, que é o quê? A gente não consegue ser aquilo integralmente. A gente não consegue atender esses compulsores de forma integral, porque nós somos humanos. Então, eu não consigo agradar 100% do tempo. Mesmo que eu queira muito, né? Muitas pessoas que têm esse compulsor do agrade, muitas vezes elas desagradam tentando agradar. Então, eu não vou conseguir fazer isso o tempo todo. Então, o compulsor, gente, ele é apenas uma alternativa de uma autoimagem disfuncional, de uma baixa autoestima, de uma insegurança, de uma reação ao medo. E isso vai gerar muita tensão e muita ansiedade. Então, assim, é uma compensação ali dentro dessa angústia, dessa ansiedade, dessa certeza de que eu não tenho valor. Então, gera muita ansiedade e muita insegurança, né? Esses compulsores, mesmo sendo a nossa zona de conforto, não nos gera autoconfiança. Porque eu tô o tempo todo ali ansiosa em, por exemplo, agradar o outro, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero falar antes de começar as explicações. Então, eu falei um pouquinho do porquê, né? Eu tô explicando algumas coisas teóricas, eu acho que é importante. Empoderamento do seu processo pessoal e psicológico, né? Então, entender que isso muitas vezes é um processo inconsciente, parte do nosso poder pessoal tá no nosso autoconhecimento e na nossa consciência das nossas atitudes, né? De compreender as nossas atitudes, o que tem por trás emocionalmente, né? Então, em momentos desafiadores, em momentos de ameaça, momentos estressantes, é quando a gente mais tem uma tendência a ir para as nossas compulsores. Então, veja, a gente tá passando por um momento de crise, de pandemia, né, de crise política, de crise econômica, né, quando as pessoas podem ainda mais, né, correrem para esses compulsores, que são as zonas de conforto, é o lugar de sobrevivência, tá? Então, é um conjunto de comportamentos, como eu falei, né, enrijecidos, que definem o meu valor e por isso gera uma dependência e por isso é tenso, gera ansiedade, né, gera angústia pra gente estar atendendo esse conjunto de comportamentos que eu vou estar falando aqui. Não é liberdade, como eu falei, né, não é uma escolha autêntica, né, tem a ver com um condicionamento, uma adaptação, um processo adaptativo de uma criança ferida, tá? Então vamos lá. Quais são? Eu vou estar falando aqui os 5. Em cada um deles, gente, eu vou estar falando quais são as características deles. E deixa eu só abrir aqui que fechou. Eu vou estar falando quais são as características deles e vou estar falando quais são, né, as perdas de cada um deles, né, quais são as consequências e os desafios. Então, se vocês conectarem, né, é natural que vocês se vejam em um desses compulsores. Na verdade, é até natural que a gente tenha mais de um compulsor, né? Acolha amorosamente, entenda, né, que isso é um processo adaptativo de sobrevivência e que parte da gente poder romper, né, com esse processo de ficar na vida só sobrevivendo, né, só tendo atitudes a partir do medo, da insegurança, né, para que a gente possa ter liberdade a partir da nossa autoestima e etc, a gente precisa compreender empaticamente o nosso processo, tá? Então, façam essa análise de forma amorosa, tá bom, gente? Afinal, já se desenvolveu a partir de uma dor, né? Deixa eu só abrir aqui, que fechou. Pra eu poder falar direitinho o que eu escrevi aqui pra vocês. Cada um bem... Então, vamos lá. Então, vamos lá aos mandatos, aos compulsores.
Primeiro compulsor que eu vou trazer é o seja apressado. O seja apressado são pessoas que vão definir o seu valor na quantidade de coisas que elas fazem no dia. Então, o valor dessas pessoas está no conjunto de comportamento útil. O quanto eu vou ser produtiva e útil e de forma rápida. Então, eu costumo brincar quando eu tô explicando para os meus clientes. Tem gente que eu vou ter 1 hora de sessão, tem gente que senta na ponta da poltrona. Então, elas não conseguem se concentrar, se entregar para cada coisa que elas fazem, porque elas não estão tão ligadas à quantidade, é uma questão de qualidade, elas estão muito ligadas a uma questão de quantidade. Então são pessoas que têm listas enormes, né, de coisas para fazer no dia, que geralmente não dão conta de fazer tudo, porque exigem demais de si, e que lançam, né, o seu valor ao quanto de coisas elas conseguem fazer num dia. Então são pessoas que estão geralmente muito estressadas, né, cansadas, estão sempre reclamando de cansaço, mas que não admitem e não abrem espaço e não têm, vamos dizer assim, autoempatia para relaxar, para ter, né, um momento de descanso, porque elas sempre estão numa autoperseguição de quanto de coisa elas precisam fazer. Então eu coloquei aqui um conjunto de características. São impacientes, agitadas, acham que o tempo nunca é suficiente, estão sempre reclamando do tempo, nunca tem tempo para fazer tudo que quer. Geralmente, né, interrompe, né, a fala do outro, né, então tem uma impaciência de escutar, de absorver as coisas, tá sempre querendo, né, ser produtivo, tanto na sua fala quanto no seu raciocínio. Tem muitas pessoas, né, gente, que chega na terapia já perguntando assim, quanto tempo demora a terapia? Não sei. Assim, se eu venho com isso, né, de quanto tempo demora o meu processo terapêutico, veja, isso é o seja apressado. Eu não posso demorar muito tempo, eu tenho que ser rápido, ágil, ligeiro em tudo que eu faço, né? Então, veja, isso gera uma codependência de produtividade, né, de ação. Então, são pessoas que têm muita dificuldade com o próprio adoecimento e que, por incrível que pareça, né, a gente acaba gerando, somatizando e adoecendo. Por quê? Porque o nosso corpo tem um limite, a nossa mente tem um limite. Se eu fico sobrecarregando o meu corpo e sobrecarregando a minha mente o tempo inteiro, todos os dias, são pessoas que podem ter dificuldade com insônia, né? Isso vai gerar uma sobrecarga. Então, muitas vezes, uma forma de parar uma pessoa que tem um compulsor do seja apressado, gente, é o próprio adoecimento. Que aí obriga aquela pessoa a parar e descansar um pouco, mas de uma forma destrutiva, que é adoecendo, né? Então, são pessoas que geralmente são centralizadoras, né? Porque querem resolver tudo, né? E se definem a partir da quantidade de coisas que fazem. Gente, isso é cansativo só de pensar. Só de pensar, porque essas são pessoas que vão ser, com certeza, persecutórias consigo mesmas, que sempre vão estar querendo demonstrar. E veja, isso é um processo de definição de valor. Então, elas estão fazendo isso para serem reconhecidas, né, no seu valor. Então, são pessoas que geralmente você vai conversar, elas sempre querem falar pra você tudo que elas já fizeram no dia. Ah, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já produzi isso, já... Por quê? Porque ela acha que é isso que define o valor dela, né? E, gente, isso gera muita angústia e isso é muito triste, né? A gente achar que a gente é definido pela quantidade de coisas que a gente faz. Isso, na verdade, denuncia uma dor e um medo, né, interno. Então, vão ser pessoas que vão ter uma tendência, né, a ser hiperprodutivas, né, e às vezes vão ter uma compulsão profissional no trabalho, ou se forem donas de casa, são aquelas donas de casa que estão fazendo o tempo todo, tem alguma coisa para resolver em casa, nunca conseguem descansar, tá? Então são pessoas que podem ser tensas, falar rápido, pensar rápido, ser impaciente, ter dificuldade de ter paciência pra ouvir o outro, tipo, bora, tá o tempo todo a mil. Então, quais são as perdas? As perdas é ter uma vida leve, é poder relaxar. A perda é você poder se sentir seguro e autoconfiante, mesmo quando você não dá conta, mesmo quando você não produz, né? Então, é a perda de uma leveza na vida, né, gente? De viver prazerosamente, de forma relaxada. Então, são muitas perdas que o seja apressado tem. Quais são as consequências, né, gente? Um peso, né, um estresse, um nível de estresse muito alto. São pessoas que vão ter dificuldade muitas vezes até de se relacionar, porque não vão ter tempo e paciência de ouvir. Quando eu falo se relacionar, gente, não é só ter um namorado, uma namorada, um marido, uma esposa, não. É de se vincular. Então, o vínculo, ele depende da gente ouvir, da gente compreender o outro. E se eu tô o tempo todo apressado, eu nunca tô conectado, eu nunca tô presente. O seja apressado, ele tem uma perda muito grande, ele nunca tá presente, inteiro naquilo, porque ele tá fazendo uma coisa pensando na outra coisa que ele tem que fazer. Então ele tá o tempo todo extremamente ansioso, né, e inseguro,
enquanto ele não consegue fazer as coisas, tá? O desafio é exatamente romper, né? Romper essa condição de afeto, essa condição de valor, né? Essa condição de amor em estar sempre produzindo e estar sempre fazendo tudo. É entender que eu tenho direito, né, gente? Essa é uma questão de autoestima, né? Eu tenho direito de também ser cuidado, eu tenho direito que as pessoas também façam as coisas por mim, eu tenho o direito de relaxar, eu tenho o direito de descansar, eu tenho o direito de viver o prazer, né? De ver coisas gostosas, prazerosas, não porque eu devo, mas sim porque eu quero, entende? Então, esse é um dos desafios do Seja Apressado, beleza? Então, vamos pro próximo. O agradável. Seja agradável, que é muito comum. Seja agradável é muito comum, porque geralmente ainda é muito aplaudido socialmente, né? O seja apressado também. Nossa, aquela pessoa super produtiva. E o seja agradável também. Nossa, como essa pessoa maravilhosa, ela tá sempre disponível. Olha o quanto ela é, né, é amorosa, o quanto que ela... Que amiga, né? Que amigo, tá sempre disponível. Gente, eu confesso que eu era muito assim. Muito. E a questão do seja agradável é que ele nunca tem tempo pra ele mesmo. E que ele tá sempre falando e expressando tudo que o outro quer ouvir. E ele tá sempre desconectado dele mesmo, né? E tem muita dificuldade de dizer não. Então vamos lá para as características do seja agradável. É solícito, está sempre pronto para ajudar, né? Ou seja, tem uma disponibilidade altíssima. Sente-se responsável pelos outros, né? Ou seja, tá sempre querendo resolver. E aí o seja agradável vai ter uma tendência, né, gente, a se envolver, né, e a convidar pessoas problemáticas, né, a viver com a sua vida, para que ele possa estar ali sendo agradável e útil a essas pessoas. Tem dificuldade de dizer não, né? Tem muita culpa, muito medo de dizer não e então de ser abandonado e rejeitado. Coloca todo mundo à sua frente, né? Então, assim, o seja agradável, gente, é uma pessoa que vai estar sempre disponível ao outro e que sempre vai estar ansioso, porque ele sempre está esperando a rejeição, a desqualificação, o abandono, né? Todos eles estão sempre esperando isso, por isso que eles estão simplesmente reagindo, né? E aí ele busca como estratégia ser sempre agradável aos olhos do outro, que é uma coisa extremamente cansativa, não resolve, porque você pode ser mil vezes agradável àquela pessoa e não resolve a sua ansiedade. Porque, veja, ainda tá em como você se vê. Se você ainda se sente seguro com você mesmo, gente, você pode agradar 1 milhão de vezes aquela pessoa e ainda assim vai se sentir insegura no amor, né? E na aceitação e etc. Vai estar sempre fantasiando essa rejeição, esse abandono, enfim, né? Então ele projeta o valor dele no outro. O outro define o seu valor. É o outro falar eu gosto ou não de você que vai definir o seu valor. Então são pessoas que ficam muito reféns de relações abusivas. Por quê? Porque eu tô o tempo todo falando pro outro que ele é mais importante do que eu, já que eu tô sempre sendo útil a ele e não a mim, né? Então tô sempre falando pro outro, educando o outro de que ele é mais importante do que eu, né? E, obviamente, convidando as pessoas a abusarem de mim, já que eu nunca tenho limites e nunca digo não, né? Eu confesso que né? Era o meu compulsor, graças a Deus já rompi muito, mas eu sempre tive muita dificuldade de dizer não. Eu sempre tinha que estar ali, sempre presente, resolvendo a vida dos outros, né? Cuidando. A forma de eu expressar amor era dar prioridade aos outros e não a mim. Então são pessoas que vão sentir muita culpa, né? E vão achar que é egoísmo, né? Cuidar de si e dizer não pro outro. Eu já fiz até uma live bem longa falando sobre isso, a diferença, né? Entre individualidade e egoísmo, que são coisas totalmente diferentes, né? Então são pessoas que vão estar ali sempre se abandonando e vão acabar ensinando os outros também a abandonarem ela. Vai ter uma tendência a ser muito amargurado, porque as pessoas não necessariamente vão fazer por ela tudo que ela faz pelos outros, né? Já que ela tem, assim, uma disponibilidade sem limite, né? Ela geralmente não vai receber o que ela faz pelo outro. Então é uma pessoa que às vezes se endivida, que doa tudo que tem, todo o seu tempo e etc. E uma pessoa saudável, né, gente, não vai fazer isso. Tem os seus limites, né? Vai ajudar dentro dos limites, vai dar apoio e não tá ali vivendo em função do outro. Então essa pessoa, né, o agrade sempre, ele sempre vai estar frustrado, né, e fantasiando o abandono. Quais são aí, né, as perdas do seja agradável?
As perdas, né, gente, é de ser autêntico, ou seja, de dizer não, de falar o que pensa, mesmo que isso desagrade os outros, né, de dizer sim para você mesmo, ou seja, de dar prioridade, ter tempo para si, né, de dar prioridade na vida a partir dele mesmo. E, obviamente, né, o desafio de romper, né, essa dependência de valor a partir do que o outro acha dele. Então, dele trazer o poder para ele, o que eu acho de mim. Porque se a gente for ficar dependendo do que o outro pensa da gente, a gente fica refém do outro, né? Fica refém das necessidades e demandas do outro, né? Frustrar o outro, gente, nas relações é algo natural, faz parte dos vínculos, tá? Então, as consequências, né? São pessoas que geralmente não tem sucesso pessoal, né? Tem uma vida, vamos dizer assim, à margem da vida dos outros, ou seja, sempre tem alguém ali no centro e sempre tá em torno, marginalizada na vida dos outros. Essa é uma consequência, né, do seja agradável, tá bem? Então vamos pro próximo. Esforçado, seja esforçado. O compulsor do seja esforçado. Vamos lá para as características. Acha que as coisas são muito difíceis, complicadas, sente que só consegue as coisas com muito esforço, costuma ser ansioso e ter dificuldade para relaxar, deixa muita coisa inacabada, tem 1000 planos e poucas realizações. A frase do seja esforçado é: eu tentei. Então veja, o seja esforçado, gente, ele tem muita baixa autoestima e provavelmente uma carência de confiança, né, no fazer, tem uma desqualificação no fazer. Então são pessoas que têm uma tendência a sempre começar as coisas, mas tem uma dificuldade de terminar. E aí tem uma tendência numa vitimização, que é eu tentei. Então são pessoas que, por ter uma baixa autoestima, acham que elas sempre precisam ter um esforço enorme para alcançar as coisas, né? Ou seja, sempre estão se sentindo injustiçadas, achando que a vida do outro é mais fácil do que a delas, né? Porque ele sempre tem que colocar um esforço enorme em tudo que vai tentar na vida. E ele mesmo faz a sua própria armadilha. Porque pelo fato dele sempre desistir da coisa, né, do seu projeto, da sua atitude no meio do caminho, ele acaba ainda mais reforçando a sua baixa autoestima. Porque veja, gente, as nossas atitudes, a forma que a gente age na nossa vida, lança mensagem a nós mesmos. Então, se eu tenho um projeto e eu no meio do caminho abro mão do meu projeto, eu começo a alimentar de que eu não sou capaz, as mensagens que estão subliminares nessa minha desistência, né? Gente, óbvio, desistir uma vez ou outra é natural, faz parte da vida. Eu tô falando numa atitude repetitiva, compulsiva, né? Isso vai me deixando inseguro quanto a mim. Eu começo a ter uma projeção nesse meu novo projeto que eu não vou dar conta. Então eu já vou sentindo que eu não vou dar conta, né? Então o compulsor do seja esforçado é essa pessoa que sempre tem uma desculpa, né? Uma pessoa que tá sempre justificando as suas incapacidades, que tá sempre se sentindo, sempre se vitimizando, né? E aí ela tenta buscar, né, valor vamos dizer assim, nessa justificativa, em buscar no outro a solução para si, né? Uma pessoa que vai ter uma tendência a ter um papel mais de vitimização e que nunca vai ter realização, vai estar sempre só tentando. E aí as pessoas podem perguntar, mas Iri, como é que isso é uma zona de conforto? É uma zona de conforto, né, gente? Porque ela tá sempre justificando a sua incapacidade. Então, é uma zona de conforto. Se responsabilizar, né, olhar autenticamente e com poder pessoal na sua vida, é sair da zona de conforto. Então, eu ficar sempre justificando e falando que pelo menos eu tentei, é sim uma zona de conforto, tá bom? Então são pessoas que têm dificuldade de perceber, né, como elas mesmas criaram aquela situação, né, e a incapacidade de finalização daquela situação. Então ela sempre tá com essa justificativa. Quais são as perdas? As perdas é a autoconfiança, né, a conclusão, né, o êxito, né, e isso é a grande perda dessa pessoa, né, é poder sentir em si de que ela pode confiar, sentir em si sua potência, né, sua capacidade. As consequências são pessoas que geralmente vão ficar muito dependentes do outro, né, vai ter uma dependência às vezes financeira, né, uma dependência emocional, né, são pessoas que geralmente vão ficar num processo de dependência, né, com o outro, já que ele mesmo não consegue finalizar suas coisas, né, e concretizar as coisas da sua vida, tá?
O desafio é exatamente, gente, encontrar em si seu poder pessoal, sua capacidade, acabar com a vitimização, com as justificativas. Por mais que seja desconfortável isso, eu só estou potente na minha vida quando eu estou presente na minha vida. Então, se eu acho que eu sou sempre vítima das circunstâncias, né, eu nunca tenho poder sobre a minha vida, né? Agora, se eu entendo que eu sou o principal ator, se eu me coloco como um ator principal e não coadjuvante da minha vida, é quando eu tenho poder pessoal de resolver as minhas coisas e de viver, então, uma nova coisa na vida, que é, no caso, conquistar e ir até o fim, né? Então, é muito comum pessoas iniciarem muitos projetos e não terminarem, né? Exatamente porque tem muito prazer ali em vislumbrar, mas tem muito medo de não dar conta, então começam a abandonar esses projetos no meio do caminho, tá bom? Seja perfeito, é um outro compulsor. Eu já falei muito aqui de perfeccionismo, tem uma live inteira falando da diferença entre saúde e perfeccionismo, tem vídeo também onde eu falo sobre perfeccionismo. Então vamos lá para as características do seja perfeito, que também é um compulsor. É detalhista, exigente, crítico, muitas vezes parece ser controlado, né? Mas é uma pessoa geralmente controladora, né? É sério e atento. Acha sempre que tudo poderia ser melhor, ou seja, uma das grandes perdas, né, gente, do perfeccionismo é a satisfação. São pessoas que estão o tempo todo insatisfeitas. Então, os perfeccionistas vão ser perseguidores, né? Pessoas muito críticas, com um senso de crítica muito exaltado. Exatamente por quê? Porque por elas se sentirem extremamente inseguras, elas sempre acham que as coisas podem ser melhores com elas mesmas, então na própria atitude dela, como na atitude do outro, né? Então os perfeccionistas, veja, muita gente acha que perfeccionismo é ser muito bom. Não, muitas vezes uma pessoa que tem um compulsor do seja perfeito, gente, é paralisado na vida. Porque é tão cansativo só de pensar. Veja, tudo que a gente vai iniciar, a gente tem que dar o primeiro passo. A gente não vai ser maravilhoso e perfeito desde o início. Então, se eu tenho uma exigência de perfeição, muitas vezes isso pode me paralisar na vida, me deixar enrijecido e amedrontado na vida, né? Afinal, eu posso ter várias atitudes positivas, mas se eu tenho um erro, o perfeccionista, ele vai focar nesse erro e vai se desqualificar e se definir a partir daquele erro, né? Então, o perfeccionismo projeta o seu valor, né, gente, no inalcançável, em estar sempre buscando aquela perfeição. Então, são pessoas que podem ser desde paralisadas até pessoas muito ativas, né, que estão sempre, vamos dizer assim, inseguras, né, e projetando essa insegurança em críticas, em perseguição, para sempre estar tentando melhorar aquilo ali. Então, são pessoas que dificilmente você vai ouvir um elogio, né? E vão ser pessoas que vão ter dificuldade de receber elogio, né? Vão ser pessoas que geralmente as pessoas têm medo, então elas acabam desenvolvendo o respeito das pessoas muito pelo medo, porque as pessoas sempre estão esperando a crítica delas, né? Então sempre estão com medo de se mostrar, de apresentar um trabalho, porque aquela pessoa sempre vai estar desqualificando e perseguindo e criticando, tá? Não só o outro, como a si mesmo. Tá bom, gente? Então, o perfeccionismo gera muito adoecimento emocional. Muito adoecimento emocional. Então, veja, o que tem por trás? Qual é a dor de um perfeccionista? Né? É de que ele é tão, vamos dizer assim, veja, se o compulsor é uma compensação, o que tem por trás de um perfeccionista? É que eu sou tão pouco, né? É de que eu sou tão insuficiente que eu só posso compensar com a perfeição. Ou seja, crianças que viveram muita carência, o abandono, ou a própria crítica, a perseguição, né? Elas ficam tão abaladas na sua própria autoestima que elas projetam de que elas só vão ser amadas e aceitas se elas forem perfeitas. Então, o que tem por trás do perfeccionismo é muita ameaça, é muita dor, né? É muito medo, é muita insegurança, né? E não confiança. As pessoas acham que por ter uma atitude mais crítica, persecutória, centralizadora, as pessoas acham que os perfeccionistas são seguros demais. Mas não, gente, o que tem por trás disso, né, na verdade, é uma grande dor, uma grande insegurança, tá? Onde eu tenho que estar o tempo todo provando, né, minha perfeição para poder ser aprovado,
Isso é muito pesado, né? Eu ter que ser perfeito para ser amado. Olha a dureza disso, né? Isso é romper a sua humanidade, porque nós somos humanos, não somos perfeitos, né? É aquilo que eu falei no início. Acaba que a gente busca no compulsor um valor, um lugar para ser amado, uma condição para ser amado, mas isso gera ainda mais tensão, porque a gente não consegue atender isso integralmente. Afinal, nós somos humanos. E parte da nossa essência humana é sermos imperfeitos, né? Então, perfeição não tem nada a ver com saúde emocional, gente, nada a ver. Saúde emocional é a compreensão de que estamos sempre em processo, sempre em crescimento. Então, pessoas que têm saúde emocional, pessoas que têm boa autoestima, conseguem não só aplaudir as suas qualidades, né, e ser satisfeitos com as suas qualidades, como também conseguem verificar os seus defeitos, as suas dificuldades, as suas incompetências, amorosamente para que possam desenvolver aquilo. Então, a autoestima é entender que a gente está sempre em processo. E não que a gente tem que ser pronto na vida, perfeito, enfim, isso gera muito sofrimento. Então, vamos ficar atento aí a esse compulsor, tá bom? Quais são as perdas do perfeccionismo? A satisfação, a leveza, a autoestima, né? A autoconfiança de que o erro não me define, né? De que um outro me criticar não me define, que isso é uma questão do outro, né? Então, é muitas perdas, né, gente? É viver uma vida, vamos dizer assim, refém, né? Refém de nunca estar satisfeito, né? Quais são as consequências, né? A consequência é ser uma pessoa crítica, né? Ser uma pessoa com vínculos difíceis. Então, as pessoas que vivem com perfeccionistas, né? Tem muita dificuldade de conviver, porque o perfeccionismo tá sempre perseguindo, sempre criticando. Então, são pessoas que vão acabar vivendo de uma forma mais solitárias, tá? E o desafio é exatamente o autoacolhimento, a autoestima, para poder compreender de que o valor dele não depende dele ser perfeito, que o valor dele está inerente a ele e de que um erro, uma dificuldade, uma incapacidade não define ele, não desqualifica todas as potências, capacidades e qualidades que ele tem e que sim, é apenas mais um desafio, mais algo para se desenvolver, tá bom? E por último, mas não menos importante, o seja forte. Bom, quais são as características desse compulsor do seja forte? Não demonstra e não se desenvolve em suas emoções, ou seja, ver as emoções como fraqueza. Sente-se responsável em resolver os problemas de todo, tem que dar conta de tudo. Seja forte, a frase dele é essa: eu dou conta de tudo. Puxa para si muito das tarefas e se diverte pouco. Vive muito pelo dever e pouco pelo querer, pelo prazer. Aguenta tudo e não pede ajuda. Gente, a minha avó, por parte de pai, ela tinha muito o seja forte, né? A ponto de ela tá hospitalizada, né? E aí eu lembro, não lembro se foi o meu pai ou quem comentou, que ela tava hospitalizada lembrando da medicação de alguém. Mas, fulaninho, você tá lembrando que fulaninho tem que tomar tal medicação? Então, veja, é uma pessoa que ela tem que estar o tempo todo dando conta de tudo. Eu não faço bem essa ligação, tá, Sandra? Assim, com o salvador ou não. Veja, o salvador ou o perseguidor pode ter esse compulsor, tá? Então, é um compulsor, né? Onde essas ligações podem acontecer de formas diversas, tá? Então, o seja forte, o salvador, ele tem uma tendência a ser o seja forte, sim, né? Porque ele tem uma tendência a dar conta de tudo, assim como ele tem, por exemplo, uma tendência a ser agradável, né? Tem algumas coisas que são mais tendenciosas, alguns compulsores que são mais tendenciosos a essa estrutura. Então, o seja forte, gente, é uma pessoa que tem muito medo, né, da fraqueza, da vulnerabilidade, tem muito medo de se sentir frágil. Ou seja, eu só tenho valor se eu sou forte, se eu dou conta de tudo, né? Se eu não sinto tristeza, se as coisas não me impactam. Então, veja, é uma pessoa que vai fazer um esfriamento às suas emoções, né? Já que ela sente as emoções como uma fraqueza, como algo que ela não quer acessar, né? Provavelmente porque em algum momento da vida ele se sentiu diminuído ou fraco por sentir emoções, né? E é uma forma de sobrevivência, de sempre ter que dar conta de tudo. Então veja o quanto isso é cansativo, né? Eu só sou amado, eu só sou aceito se eu der conta de tudo, né? Então são pessoas que vão ser mais rígidas, né? Vão ter muita dificuldade com o prazer, né? Porque vão estar sempre na obrigação e no dever de fazer coisas, né? E pouco
então, vamos dizer assim, tem pouca empatia, né, de eu mereço, o que eu quero, e sim tá sempre centralizando e fazendo tudo dentro da casa, por todo mundo, né, e tendo muita dificuldade com o fracasso, né, com a incapacidade. Então são pessoas que não se abrem, que são muito fechadas, que têm dificuldade de se abrir, porque têm dificuldade de lidar com a sua própria humanidade, com a sua própria vulnerabilidade, com a sua própria fragilidade humana, né? Então, essa é a frase, né, do Seja Forte. É, eu tenho que dar conta de tudo, tá? Então, quais são as perdas do Seja Forte? Primeiro, né, gente, uma perda muito clara do Seja Forte é receber. Então, são pessoas que vão ter muita dificuldade tanto de pedir, né, quanto de receber ajuda, apoio, suporte. Ela tem que ser, vamos dizer assim, inteiramente independente, né, pra ter valor. Ela não pode estar recebendo suporte, apoio, ajuda, né? Então essa é uma das grandes perdas do Seja Forte. Além da perda, né, gente, da própria autoestima, né, da leveza consigo, da autoempatia, né, de entender que ele não precisa dar conta de tudo para receber amor, para ter importância, para ter valor, né? A consequência, ser pessoas, né, estressadas, enrijecidas, solitárias, né? Solitárias, gente, de novo, não no sentido de não conviver com outras pessoas, mas no sentido de não se abrir, né? Então são pessoas que têm muita dificuldade, podem acabar desenvolvendo uma ansiedade, uma depressão, porque tem muita dificuldade de elaborar, né? De entrar em contato, às vezes, com o próprio sentimento. Tem muitas pessoas que chegam no consultório e falam, eu não consigo sentir isso, eu não sinto tristeza, eu não choro. Então veja, se eu não choro, se eu não entro em contato com a minha tristeza, é porque eu tô muito distanciado da minha essência humana, né? Eu tô muito desconectado e isso gera adoecimento. Então isso vai gerando somatizações emocionais, né? Como ansiedade, depressão, enfim, sobrecarga. Vão ser pessoas que também vão somatizar corporalmente, fisicamente, né? Afinal, tá o tempo todo num nível de estresse altíssimo para dar conta de tudo, tá? E o desafio é exatamente desconectar, né, de que o valor dele tá em dar conta de tudo sozinho, é entender de que ele merece ajuda, e isso é um processo de amor próprio, né, entender que ele não tem que dar conta de tudo, de que algumas coisas ele vai precisar de apoio, de suporte. São pessoas que muitas vezes têm medo e dificuldade de ir pra terapia, exatamente por ter dificuldade de identificar, né, as suas demandas, as suas necessidades. Então são pessoas que estão muito desconectadas com as necessidades emocionais, fisiológicas. Tem gente que fica numa desconexão tão grande que às vezes fala assim, Dri, eu passei o dia inteiro sem comer, sem ir no banheiro, tá ali o dia inteiro, né, só dando conta de tudo, né, e totalmente desconectado de si, né? Então, às vezes, essa desconexão das necessidades é uma coisa tão profunda que até as necessidades fisiológicas passam batidas, né? E, gente, não tem como isso dar certo, não tem como ser construtivo, né? Isso muito provavelmente vai ser totalmente destrutivo, gera muita ansiedade e muitas somatizações fisiológicas, né? Adoecimentos musculares, tensões. Então, tem muita gente que desenvolve, né? Muitas doenças musculares, porque estão o tempo todo tensas e porque precisam ter o tempo todo essa estrutura do Seja Forte. Até corporalmente essa pessoa demonstra esse compulsor, né? Na feição mais fechada, né? Assim, ninguém entra aqui, ninguém passa daqui, tá? Então, gente, de novo, né? Os compulsores é uma forma de adaptar, de reagir a partir do meu medo de não ser amado e da minha dor de não ter valor, né? Buscar aí um conjunto de comportamentos compulsivos, né? Para tentar encontrar esse valor. Então, gera sofrimento, gera tensão, né? E a gente não vai conseguir. Por mais que a gente se esforce, a gente não vai conseguir ser perfeita, a gente não vai conseguir ser sempre agradável, a gente não vai conseguir fazer tudo do seja apressado, a gente não vai conseguir dar conta de tudo, tá? Então, é muito importante abrir mão. E como é que a gente vai abrir mão desses compulsores? Buscando, né, valor interno, inerente. Então, eu não vou ter valor só porque eu dou conta. Eu também vou ter valor no momento que eu não der conta. E eu tenho que ser o primeiro a ter certeza disso. Porque eu tenho que ser o primeiro a estar do meu lado. Vai ter um monte de gente pra me criticar, pra me desqualificar na hora do meu tombo. Eu tenho que ser a primeira a estar comigo, né? E me rodear de pessoas que também estejam comigo, que também sejam amorosas, empáticas comigo, que vejam valor em mim, né, inerente à minha humanidade e não a partir do que eu produzo, do quanto eu dou conta, do quanto eu sou agradável, do quanto eu sou útil, enfim, né, todas essas compensações que a gente viu aqui hoje. E antes de terminar, nossa, falei pra caramba hoje, hein? Meu Deus.
Antes de terminar, antes de eu ler aqui um pouquinho dos comentários, eu escolhi uma frase que eu gosto muito também, tá? Que fala exatamente sobre a gente tirar, né, essa dependência, essa codependência do nosso valor estar externo à nossa essência e trazer a nós mesmos. Que fala assim: quem vence alguém é vencedor, mas quem vence a si mesmo é invencível. Quer dizer o quê? Vencer a si mesmo, né, gente, tem a ver com a gente vencer exatamente os nossos próprios desafios internos, né? Entender que o outro pode aplaudir a gente, o outro pode criticar a gente, mas que isso não vai ser absorvido da forma saudável se a gente não estiver conectado com a gente. Se nós se nós não vencermos, né, as nossas próprias desqualificações, nossos próprios desafios internos, né? Então, entender que se o outro me critica, se o outro me rejeita, né, eu preciso estar conectado comigo para lidar bem com isso. Assim como se o outro me apoia, se o outro me acolhe, me aplaude, eu também preciso ter autoestima para absorver isso, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado da live, né, que tenha tocado um pouquinho o coração de vocês, ajudado a vocês a se conhecer um pouco melhor, se empoderar, né, do seu próprio processo de vida, tá? Porque essa é a intenção, que a gente possa se empoderar. Não tem compulsor melhor que o outro, tá, gente? Todos eles são expressão de um adoecimento, tá? Que acontece muitas vezes de forma inconsciente. Eu espero que a live tenha ajudado a trazer um pouquinho mais de consciência e luz pra vocês. Se vocês se identificarem em algum desses compulsores, o que é natural a gente se identificar, é natural a gente se identificar inclusive em mais de um, né? Por favor, acolham, vejam qual a dor que tá por trás disso, qual o medo emocional que tá por trás disso e traga de volta o valor pra si. Tá? Não fique na dependência de que você só vai ser amado, né? Ou de que você só vai receber amor ou ter valor a partir dessas compulsões, tá bom? Repetindo a frase aqui que vocês pediram. Quem vence alguém é vencedor, mas quem vence a si mesmo é invencível. Ou seja, quando a gente vence as nossas próprias neuroses, as nossas próprias, os nossos próprios medos, né, as nossas próprias projeções e dependências emocionais, a gente se torna invencível, porque aí a gente nada mais nos atinge com o poder de nos definir, né? Somos nós que nos definimos, tá bom? Que bom, Sandro, que você gostou. Que bom, Adriana, que você gostou. Que bom, Najara, que ajudou. Ju, que bom que ajudou. Repete a frase, tá? Já repeti. Que bom que vocês gostaram da frase também. Boa noite. Vamos ver se tem alguma pergunta. Eu respondi essa pergunta. Aí o Cristiano falou, né? Eu sou perfeccionista. Cuidado, né, Cristiano, com essa perseguição, né? Ser perfeccionista tá inseguro, né? O Sandro falando que vai refletir. É um pouco difícil lidar com as pessoas assim. É realmente esses compulsores, né, gente, atrapalham muito os nossos vínculos, né? Porque a gente às vezes tá numa ansiedade tão grande em ser aquilo e nem necessariamente é o que o outro tá esperando da gente, né? E adoece as nossas relações, dificulta as nossas relações realmente, né? Para ter autoconfiança, existe um processo para seguir passo a passo. Eu não sei se isso foi uma pergunta, né? Mas assim, o processo é o processo de autoconhecimento, de empoderamento, né? De estar presente na sua própria vida. Então, conseguir entender a sua história de vida, como essa história de vida te impactou, né? Ressignificar, né? Essa criança ferida que simplesmente absorveu, sem uma análise crítica, né? Essas vivências, para você poder romper, né? Não ficar mais refém dessas repressões, dessas desqualificações, dessas carências, poder romper e encontrar seu poder pessoal, a sua autoconfiança, seu valor inerente, né? Então, esse é um processo, na verdade, não é um passo a passo, porque isso é uma coisa que acontece de uma forma muito individual, tá? Mas só de vocês estarem aqui buscando autoconhecimento, né, investindo o tempo de vocês em compreender, entender um pouco mais do processo psicológico, né, de vocês, isso com certeza já é um passo para esse processo de autoestima. Eu tenho um compulsor do seja agradável.
Então tá bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da live. Me ajudem, tá? A divulgar a live. Pra mim é muito prazeroso estar aqui, poder passar um pouquinho dessas informações pra vocês. Também muito prazeroso receber o carinho de vocês e perceber que eu tô fazendo, né, alguma diferença e dando suporte, tá? Contem comigo. Me ajudem também a divulgar. Não se esqueçam de se inscrever lá no meu canal do YouTube, que também me ajuda bastante, Adriana Souza Psi. Tá bom? E até terça-feira, de novo, 19h30. Aguardo vocês. Um beijo no coração de todo mundo. Até mais.